nessa aula, tá? Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? É a gente falar um pouco sobre as diferenças da operação do IPv6 para o IPv4. Então, eu vou falar sobre as características do IPv6, diferenças para o IPv4, porque aqui nessas diferenças é onde morre onde essas características aqui, onde a gente tem essas diferenças, é onde mora a maioria do que muda nas operações, tá? Aí o que muda nos dispositivos de rede, nos clientes de rede, nos serviços de rede, quando a gente fala de IPv6, e migração versus transição. Isso é uma coisa que confunde bastante a galera. Essa palavra migração e a palavra transição, e vocês vão entender nessa aula qual é essa diferença. Essa aula vai dar origem a uma série. Eu vou fazer aí 2, 3 aulas de IPv6. Numa das aulas eu vou falar sobre uma certificação gratuita que tem sobre IPv6, que se você conseguir chegar no nível máximo dela, os caras te dão uma camiseta. Então, fica aí, acompanha a gente nas quartas, porque eu vou falar sobre isso. Não é nessa aula que eu vou falar sobre isso, tá? Mas numa das aulas eu vou falar sobre esse assunto, que vai ser a última dessa série que eu vou falar sobre IPv6, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, ó. Você pegar, eu coloquei várias coisinhas aqui, pincelei várias coisas que a gente está acostumado no IPv4, né? Quando a gente liga um cliente de rede, por exemplo, a primeira coisa que o cliente faz é alocar um IPv4 via DHCP. Então no IPv4, a alocação de IP, normalmente ou ela é dinâmica, via DHCP, ou ela é estática, via IP fixo. Normalmente a gente faz assim, tá? Normalmente ou você pega via DHCP ou você coloca o IP na máquina. Existe isso no IPv6? Existe. Mas não é totalmente igual, tá? Não é totalmente igual. No IPv6, o cliente é capaz de criar o seu próprio endereço sem precisar de DHCP. Sem precisar de DHCP, tá? Para poder descobrir o MAC remoto, quando a gente faz uma comunicação, o IPv4 usa o ARP, que conta com o broadcast. Aqui no IPv6 não tem mais broadcast, não tem mais ARP. No lugar do ARP a gente usa um protocolozinho chamado NDP, que está dentro do ICMP-v6. O ICMP do IPv4 ele tinha uma função básica para teste. No IPv6 ele vai pegar um monte de coisa que eram protocolos salteados no IPv4, tá? Então no IPv6, o ICMPv6 vai ter muito mais função, vai ser muito mais complexo que no IPv4, tá? DNS ele usa o registro do tipo A, existe key name, tipo A, existe um monte de coisa, mas normalmente o tipo A é onde está localizado lá, escrito o endereço IP daquele servidor que você está procurando, e o DNS resolve esses nomes na internet. O DNS para IPv6, ele pode ser o mesmo DNS que você já usa para IPv4, com entradas 4A. Também tem key name, tem SOA, tem tudo aquela coisa lá que a gente estuda para DNS para IPv4, também tem para IPv6, tá? Só que como o endereço do IPv6 é diferente do IPv4, muda algumas coisinhas, tá? Comunicação entre dois PCs, né? Eu tenho dois computadores. Eles estão na mesma LAN, na mesma VLAN, eles vão se comunicar. A comunicação continua sendo direta entre eles, né? A comunicação em unicast, ela é feita diretona entre os dois PCs. E se a comunicação for feita em subredes diferentes, eles usam o gateway. Então o conceito do gateway, do DNS, do endereço, do prefixo, aqui não tem mais máscara, tá? IPv6 não tem mais máscara. Do prefixo, continua o mesmo, tá? Continua o mesmo. O jeitão que eles se comunicam na rede, o fluxo de pacotes IPv6 e IPv4, ele é bem parecido, tá? Ele não vai ter tanta diferença assim.
Normalmente, numa rede IPv4, a gente tem os IPs internos e os IPs de internet, né? Os IPs internos tem normalmente ali, tá? Aqui eu tenho um E aqui a mais, né? Então, normalmente, a gente usa o RFC 1918, que são os IPs privativos na nossa rede interna. E NAT, ou PAT, ou um proxy, para poder sair para a internet. E isso nos dá uma falsa sensação de segurança. Quem aqui já ouviu falar que o NAT esconde a tua rede da internet? É verdade, tá? Se você configurou direitinho o teu firewall, né, e fez os bloqueios devidos que tem que fazer, a galera não vai conseguir entrar e conversar com uma rede interna tua se ela tiver na RFC 1918, tá? Mas o cara pode tentar entrar na tua rede fazendo um sequestro de sessão ou então injetando via UDP, tá? Se o teu firewall não estiver legal, não estiver bem configurado, não for um firewall stateful, ele pode invadir. Então, por isso que eu falei que o NAT ele dá uma falsa segurança para a tua rede. Não existe mais NAT no IPv6. Até existe NAT no IPv6, tá? A galera fez NAT IPv4 para IPv6, IPv6 para IPv6. Existe um NAT de IPv6 para IPv6. Mas a função dele não é essa que a gente tem aqui. A função dele é mais para migração, tá? Para você poder fazer toda essa fase de transição que a gente tem aí, a tua rede poder funcionar. Ele não tem essa função específica aí, apesar que eu posso fazer um endereço IPv6 privado, que é o ULA, Unicast Local Address, e transformar ele num IP válido, tá? Mas não é tão simples assim, tá? Não é tão simples assim, e a gente não vai usar ULA dentro da rede. Na realidade, se você pegar as recomendações, né, do LACNIC, do NIC-BR, eles nem recomendam você usar o Unicast Local Address dentro da tua rede. Eles nem recomendam isso. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Quando você tem uma rede IPv4, tem serviços que são essenciais, como, por exemplo, DHCP, DNS. No teu roteador, você tem o teu gateway, tá? Então, o teu cliente ligou, ele vai até o servidor DHCP para poder pegar um IP, uma máscara, qual é o DNS e qual o gateway dele, tá? Ele vai pegar isso quando ele liga no IPv4, beleza? No IPv6, continua parecido, tá? Quando você ligar um cliente, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar pegar um endereço IPv6, um comprimento de prefixo para esse endereço, tá? Um prefixo com um comprimento. Só que aí ele procura um prefixo e um comprimento de prefixo, e se não tiver DHCPv6 na tua rede, ele monta sozinho o endereço IPv6 dele. Ele pega o gateway dele sozinho também, sem precisar de servidor DHCPv6. Isso é uma das coisas na operação do IPv6 que você tem que tomar cuidado. Como é que o IPv6 aloca endereços? Como é que você configura os teus clientes? Cara, se você pegar um roteador da Cisco, por exemplo, e colocar endereço IPv6 numa LAN dele, ele já começa a fornecer endereço na tua rede, mesmo que você não queira, é o padrão. Ele começa a responder mensagens de router advertisement, router solicitation, e começa a mandar mensagens de router advertisement. Vamos supor que você está fazendo um teste, você fez aquela velha besteira de pegar a tua máquina e colocar um endereço quente nela, um endereço IPv6 nela, numa VM, e aquela tua VM, aquele teu EVNG, o teu GNS3 está ligado com a rede local. Cara, ele vai começar a espalhar endereço IPv6
pela tua rede, então você tem que tomar cuidado com isso. Na tua rede, você vai ter que garantir que o teu servidor DNS também tenha as configurações de IPv6 da tua rede, tá? O teu servidor DNS também tenha. Os demais serviços, normalmente você vai ter que pegar o datasheet daquele serviço e ver se ele funciona em IPv6, se ele já tem suporte para IPv6, tá? Cara, a maioria tem. Os IRPs, os serviços em nuvem, FTP, NTP, a maioria vai ter suporte ao IPv6, tá? Por quê? Porque esses serviços padrões, eles já foram atualizados, né? O que você pode ter algum problema são com serviços proprietários. Ou então alguns ERPs aí mais antigos, esse tipo de coisa assim. Senão, vai ser transparente para a tua rede os serviços de rede com IPv4 e IPv6. Mas, claro, aqui você vai ter uma dificuldade. A gente vai ver daqui a pouco o endereço, que decorar endereço IPv6 vai ser praticamente impossível, né? Então, o DNS, para a tua rede interna, ele vai ter uma importância, uma relevância muito maior, né? Do que por IPv4, que você pode até decorar os IPs, né? Normalmente a gente sabe decorar os IPs da rede, pelo menos os principais, né? Aqui, com IPv6, vai ser praticamente impossível, tá? Então, por quê? Porque o IPv4, ele tem só 32 bits e o IPv6 128 bits. O IPv4, né, o 92.149.0.1, 192.168.45.10 e assim vai. O IPv6 ele tem esse treco esquisito. Por exemplo, 3FFE F200 0234 /48. Veja, prefixo, notação de prefixo. Máscara não existe mais aqui, tá? Máscara não existe mais aqui. Então, como é que você vai ficar falando pro cara, né? Ah, faz um teste aí para mim. Pinga o 2000, 2.01, 2.49, AFE, 2.1, 1004. Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui, é um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos, que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium, para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em Registre-se Grátis ou Entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô, como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Está escrito Assista. As outras está escrito Assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana ou o arquivo da semana em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá,
Se você ainda não é nosso assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade sem blá blá blá.